Muito obrigado, senhor presidente, no exercício, vice-presidente do Senado, ora presidindo essa sessão, senador veneziano Vital do Rego, que tanto honra aqui a sua Paraíba. Senhores senadores, senadoras, servidores da casa, jornalistas, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, faço aqui hoje o meu último pronunciamento da tribuna do Senado. Casa a qual, honrosamente, onde exerci por 8 anos o mandato que os gaúchos me confiaram. Fiz aqui uma média de 60 pronunciamentos por ano, totalizando cerca de 490 em 8 anos. Então é hora de agradecer a companhia de todos. E quero agradecer em primeiro lugar, presidente veneziano, a minha equipe de trabalho. Está toda ela ali ao fundo do plenário. Todos. São 14. Tenho, presidente, uma das equipes mais enxutas do Senado Federal. 14 aqui em Brasília e 6 lá em Porto Alegre, que agora estão me acompanhando pela TV Senado. E agradeço muito pela harmonia com que convivemos nesse período todo, pela eficiência que protagonizaram o meu mandato e com um sentimento assim de saudade, de agradecimento a essa equipe maravilhosa que conviveu o tempo todo comigo e me dando uma assessoria extraordinária, o que me facilitou muito o trabalho aqui no Senado Federal. Foi um período, quero desde logo, antes que me esqueça, agradecer a cessão desse espaço, em primeiro lugar hoje, como inscrito, ao meu colega e conterrâneo, senador Paulo Paim, que está no seu gabinete me acompanhando e que me cedeu a gentileza de ser o primeiro, porque estava numa lista mais para o fim. Foi, senhor presidente, um período de crises políticas e econômicas, algumas em escala global, como a pandemia e o conflito no leste europeu, além de constantes divergências internas de conteúdo partidário ou ideológico. Mas isso é próprio de uma verdadeira democracia. Eu falo em democracia, que às vezes me deixa dúvidas aqui no Brasil, se realmente estamos vivendo uma democracia. Há certas circunstâncias que me fazem duvidar desta verdadeira democracia. Mas quero dizer que não veio ao caso este exame nesse momento, essa minha opinião. Lutei por bandeiras de correções às velhas e viciadas políticas que têm causado brutais desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Tenho a consciência tranquila de que fiz o meu melhor em favor do que considero o mais correto para o interesse coletivo. Além dos meus 129 projetos ou proposições, de um modo geral, projetos de leis, de PECs, leis complementares, projetos de resolução, etc., que aqui protocolei sempre com o sentido voltado ao bem-estar dos brasileiros, do respeito ao dinheiro público, do cumprimento aos dispositivos constitucionais, do combate à corrupção e em favor do desenvolvimento sustentável do país. Defendi sempre as iniciativas de proteção à democracia e contra abusos autoritários. Critiquei a intromissão de poderes, ou seja, os ativismos, tanto judiciais quanto políticos, mal este que perdura presentemente na área dos tribunais Supremo e Eleitoral, motivo de generalizadas indignações pelo país afora.
Na individualização de projetos, defendi endurecimento às penas para presidiários durante saidinhas e saidões, estabelecimento do regime fechado o tempo todo para autores de crimes hediondos, penalização ao administrador público que desviasse o sagrado recurso da saúde, a mamografia pelo SUS para mulheres acima de 40 anos, autorização de pagamento de infrações de trânsito durante as próprias blitzes, redução de benesses e mordomias para ex-presidentes da República, autorização de doação de órgãos sem necessidade de autorização da família, regularização de pedidos de impeachment de ministro do STF, projeto no qual insisti muito, mas não obtive eco, uma anomalia que não deveria continuar. Nunca se mandou para a mesa, nem ao menos para a mesa do Senado, qualquer pedido de impeachment, por mais transgressões que tenham cometido. E para agravar nesse terreno, foi criada uma comissão de juristas, agora recentemente, aliás, no início do ano. Foi criada uma comissão de juristas sem participação de parlamentares, a pretexto de reformar a Lei 1079, de 50, a Lei do Impeachment. Novidade que está sendo aguardada com muitas apreensões, pois a perspectiva que se comenta, a boca pequena, nesta casa, é de que virá aí uma nova lei, mais protetora do que punidora de crimes de responsabilidade de ministros da Suprema Corte. Lastimo que meu projeto de lei complementar pela criação de uma rede em favor da metade sul do meu estado, diferenciada metade e deprimida economicamente em relação à metade norte do Rio Grande do Sul, projeto que obteve larga margem de votação nas comissões e plenário desta casa, como nas comissões da Câmara, mas que, apesar dos apelos, não consegui ainda e não consegui com que fosse levada a plenário naquela casa, estando a um passo da aprovação. Espero que meu sucessor, Hamilton Mourão, a quem desejo muita sorte e êxito aqui no Senado, aquele que me substitui, e também os deputados federais gaúchos possam levar adiante a luta pelo melhor desenvolvimento da metade sul do meu estado, diferenciada, repito, em relação à metade norte. Por outro lado, durante o governo Temer, trabalhei nos bastidores e obtive colaboração para a destinação, ao lado de outros colegas do Congresso, de 100 milhões de reais à conclusão da segunda ponte sobre o Rio Guaíba. Trabalhei também em ações contra a pesca predatória no litoral gaúcho, também em favor e proteção de casas dos beira-trilhos ameaçadas pela derrubada no interior do meu estado. Participei da luta ainda não encerrada, para a construção de uma grande termoelétrica a gás no município de Rio Grande. Sempre priorizei transparência, dedicação e austeridade no meu mandato. Após 5 décadas de carreira no jornalismo, vim para cá como único novato naquele ano, na política, eleito para o Senado em 2014. Em comissões, no plenário e em missões externas, me pautei pelo respeito ao dinheiro público, pelo combate à corrupção e pela defesa da sociedade mais igual. Enfrentamos graves crises, como o impeachment da presidente Dilma e uma série de turbulências políticas, econômicas e éticas que agitaram e agitam o país. Por isso, também lamento que não tenhamos conseguido aprovar as importantíssimas reformas tributária e administrativa. Fico desapontado também de não termos conseguido restaurar a prisão após condenação em segunda instância, circunstância que promoveu a generalização de impunidade de criminosos de todas as naturezas, em particular na esfera político-administrativa, onde ocorreram bilionários desvios com repercussão
na estagnação do país nas áreas de educação, infraestrutura e saúde. Lamento esse meu projeto 166-2018 não tenha obtido repercussão e votação aqui no Senado. Recém-chegado ao Senado, no início de 2015, protocolei como primeira medida que já havia prometido ao eleitorado do meu Estado, no sentido de mudar o sistema de indicação dos ministros da Suprema Corte, entendendo antes, e agora como nunca, pelos dias que nós vivemos, que os presidentes da República, nomeando ministros ao Supremo, os tornam dependentes e afinados com as conveniências e ideologias de quem os nomeou. Propus a PEC 35/2015, que chegou a ter idas e vindas na CCJ, a esse plenário, mas nunca teve uma votação definitiva, estando hoje numa gaveta da CCJ, à espera de novo relator. Encontrei muitas adversidades contra esta proposta, o que hoje justifica a minha certeza de que atualmente existe uma verdadeira confraria. Saio do Senado com esta convicção. Hoje, lamentavelmente, existe uma verdadeira confraria entre senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá não se julgam senadores com processos criminais. E aqui não se processam crimes de responsabilidade de ministros da Suprema Corte. As tensões que vivemos entre os poderes e nas ruas são a prova inconteste do quanto essencial e urgente era essa minha proposta, a PEC 35. Nunca tivemos uma Suprema Corte tão contestada e, lamentavelmente, desmoralizada quanto a atual, pelo ativismo e pela parcialidade. Sempre denunciei os conflitos de interesses do STF e nunca recuei diante da escalada de arbitrariedades de ministros da Corte, que calou jornalistas, prendeu parlamentares e intimidou e continua intimidando cidadãos e empresários. Em paralelo, desde que aqui cheguei, deplorei o volume de gastos desta casa, tanto quanto dos poderes da República, em contraste com as brutais desigualdades sociais e econômicas que vivem os brasileiros. Pena não ter conseguido sensibilizar esta casa a reduzir suas próprias despesas e devolver recursos ao Tesouro. Senhor presidente, 5 bilhões e 100 milhões de reais, repito, 5 bilhões e 100 milhões de reais de orçamento atual é um exagero para o Senado Federal. É um país pobre, não poderíamos direcionar tanto dinheiro a uma casa legislativa. Nesse quesito, fiz minha parte, gastando em média menos da metade da verba indenizatória ao longo de todo o mandato. Repito, nunca gastei mais da metade da minha verba indenizatória ao longo de todo o mandato, poupando com passagens aéreas, marcadas com antecedência e aproveitando promoções. Além de um gabinete enxuto, como já disse ao início, mas de muita eficiência, pelo que volto a agradecer muito a colaboração dos meus assessores, todos eles presentes neste momento aqui. Aproveito para agradecer também a chegada ao plenário da presidente do meu partido, Renata Abreu, presidente do Podemos, deputada federal. Só não sei quem está acompanhando. Líder do Podemos na Câmara, o Igor Timo, de Minas Gerais. Muito obrigado, me sinto muito honrado com a presença da senhora e do senhor. Fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e membro da mesa diretora como segundo vice-presidente. Fui também titular, entre outras, das comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos, da Comissão de Educação, da Comissão de Agricultura, além do Conselho de Ética do Senado,
Conselho este, aliás, que lamentavelmente não tem sido instalado nos últimos anos. Também tenho a honra de liderar desde fevereiro do ano passado o segundo maior bloco parlamentar do Senado. Por fim, com o Muda Senado, brigamos por democracia interna nesta casa. Sou muito grato por ter todas essas oportunidades de participar e conviver em grandes e importantes debates deste colegiado. Tive a honra de ter a avaliação da minha atuação premiada pelo ranking dos políticos e pelo Congresso em Foco, enquanto as minhas emendas parlamentares, que somaram 140 milhões de reais em 8 anos, foram devidamente aplicadas. Minha prioridade sempre foi a área da saúde, através de destinações para hospitais, postos de saúde e ambulâncias do meu Rio Grande do Sul, além do ensino infantil e creches. Sempre fui contra o orçamento secreto, espécie de um novo super mensalão. Contra desvios bilionários do BNDES, apresentei projetos e debati com autoridades formas de se abrir a caixa preta daquele banco público de fomento, e que durante bom espaço de tempo mais serviu a países de semiditaduras da América do que as verbas para as nossas necessidades. Sempre sofremos em detrimento daquelas preferências externas. Como cidadão, senhor presidente, continuarei defendendo o que julgo certo para os brasileiros, o que é devido aos gaúchos e o que é urgente à democracia. Espero que a próxima legislatura torne as nossas causas uma realidade, para o bem desse nosso Brasil tão rico em recursos naturais, mas de população ainda pobre em sua maioria, e de surpreendentes excessos institucionais, excessos de um lado, omissões de outro, mas, se Deus quiser, com maturidade política, brevemente, esse país tão rico chegará àquele desiderato que todos os brasileiros merecem. Senhor presidente, obrigado pela tolerância. Senhor presidente. Uma parte. Pois não. Eu gostaria, antes, se os senadores presentes, primeiro eu quero registrar as prestigiosas presenças da minha estimada amiga, ex-companheira de Câmara Federal, presidente do Podemos, Renata Abreu, meu carinho, meu respeito de sempre, ao deputado líder, deputado Igor, sejam bem-vindos nesse instante em que vem prestigiar um dos seus mais valiosos membros, que é exatamente o senador Lazier. Senador Lazier, obrigado. Nesses 4 anos que nós convivemos, de certo, nada haverá de surpreender por força de tantos que quererão aqui fazer os registros elogiosos e não graciosos, mas elogiosos por traduzir verdadeiramente a presença de um homem extremamente cordato, sério, no trato de todos os assuntos, respeitoso nas divergências que houve e que naturalmente fazem parte de um processo de discussão parlamentar, mas nunca lhe faltou este lado que o caracteriza como um cidadão extremamente afável. Eu faço em testemunho, dirigindo-me ao povo do Rio Grande do Sul, o quanto deve se orgulhar o povo gaúcho por tê-lo tido na condição de seu representante pelos 8 anos, enquanto senador da República. E, muito francamente, até pelo seu vigor, até pela sua presença, até pela sua rigidez intelectual, não tenho razões para duvidar que logo, logo Vossa Excelência estará a representar mais uma vez, porque efetivamente a sua ausência seria, de certo, muito sentida. Então, a Vossa Excelência não é permitida, senão um até logo, no máximo um até logo. Então, os meus cumprimentos, as minhas saudações e muito obrigado pela sua presença entre nós. Eu passo a palavra à Sua Excelência, senador Jorge Cajuru. Quero agradecer, presidente veneziano, a sua cordialidade e a elegância no seu trato de todos ao longo desse tempo. Muito obrigado. Senador Jorge Cajuru. Veneziano, meu querido amigo. Lazier, eu não vou me despedir de você, porque você vai voltar a essa casa em 4 anos, não só pela sua rara competência, pela sua saúde. Eu fiquei até espantado contigo
na semana passada, quando eu falei a minha idade. Mas não me revele a minha. Não vou repetir. E você falou a sua. Eu falei, gente, que saúde que esse homem tem, eu quero ter. Mas eu aqui registro que um senador da sua envergadura moral, da sua independência raríssima nessa casa, da sua preocupação no respeito com o dinheiro público. É difícil um senador fazer o que você fez nesses 8 anos. Quando a passagem aérea cara, você comprava passagem aérea para o ano inteiro, chegava a comprar passagem aérea de R$150, enquanto a verdadeira custaria R$1.500, R$2.000. Os seus exemplos aqui vão ficar, eles vão se arrastar. As suas palavras convenceram e pode ter certeza, o orgulho de cada um senador por ti. Em todos os momentos, o senador que não te admirar, ele é rigorosamente um lusco-fusco, nada mais do que isso. Vá de cabeça erguida, do mesmo jeito quando eu te conheci há décadas em coberturas de Copa do Mundo, você também, raríssimo jornalista esportivo desde a RBS. Fica tranquilo, você honrou essa casa e a tua história, ela é semelhante a gaúchos como Paulo Brossard, como Pedro Simon, como Paulo Paim. Parabéns, você me orgulha, eu lhe tenho como um ídolo dessa casa. Muito obrigado, Jorge Cajuru, pelo companheirismo, pela amizade que nós sustentamos aqui durante todo esse tempo, se já não bastasse o período anterior, como você disse, você que movimenta tanto esse plenário, estando sempre nos holofotes por sua participação muito ativa em todos os assuntos que aqui são debatidos. Lhe desejo prosseguimento com essa mesma dedicação e lhe peço que cuide muito da sua saúde, porque por trabalhar muito, por se dedicar muito, eu sei que de vez em quando você tem alguns pequenos abalos e eu quero vê-lo permanentemente lutando aqui. Muito obrigado, Cajuru. Meu prezado Pela ordem, senador Plínio, em seguida, senador Telmário, ao pedido aqui também para partear do senador Espiridião Amin, do senador Paulo Paim, do senador Reis, do senador Stevenson. Então, vamos aqui fazer a lista por ordem, senador Plínio, em seguida, senador Telmário. Por gentileza, senador Plínio. Eu vim correndo para poder ouvir, não é só saudar, ouvir o discurso. E nessas horas de idade que os senadores estão se despedindo, mesmo reconhecendo que eu tenho sido um tanto quanto egoísta, vou repetir o que sinto. Falar da sua falta, falar daquele companheiro que está numa trincheira, nós somos poucos naquela trincheira, no combate aos desmandos, às extrapolias do Supremo Tribunal Federal. O senhor vai fazer muita falta nessa trincheira, mas muita mesmo. O Brasil, eu creio que o Rio Grande do Sul perde com sua saída, independente de quem entra, mas o Brasil perde. O Brasil, a República, perde muito com a sua saída daqui. Eu quero lhe falar da falta que o senhor vai fazer para a República e particularmente para mim, que aprendi a gostar de você, ao ponto de lhe presentear com gravatas, ainda tenho gravatas, que eu sei que gosta de gravatas coloridas. Eu só quero que, na sua volta ao lar, aconchego do seu lar, não deixe de nos acompanhar aqui. E tenha em nós, nos seus companheiros daquela trincheira, tenha em nós a continuação do seu mandato aqui. Diga o que quer que façamos, vamos continuar na nossa trincheira, no combate. O senhor sai por algum momento, mas em política não há despedida total. Em política, o voto tira, o voto coloca. A gente sai, volta e sai. Eu sei que em breve o senhor vai estar por aqui. Então, sendo mais uma vez egoísta, deixa eu falar, o senhor vai me fazer muita falta. Particularmente ao senador Plínio Valério, muita falta. A trincheira vai ficar um tanto quanto vazia. Saber ocupar esse espaço. Vá com Deus, senador. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, meu prezado irmão Plínio Valério, que estabeleceu um elo entre a Amazônia e o Rio Grande do Sul com a nossa amizade. Aprendi a admirar
a sua atuação aqui no plenário desde que cheguei e encontrei uma grande afinidade de ideias no seu trabalho, nos seus pronunciamentos. E estarei ao longe, torcendo, acompanhando, vibrando com a sua atuação. E se for o que Deus quiser, quem sabe lá voltarei um dia. Muito obrigado, Plínio Valério, e obrigado pelas gravatas, que é sempre muito gentil. Senador Telmário Mota, por gentileza. Senador Lazier, entramos nessa casa juntos, no mesmo partido, com os mesmos propósitos. Então, eu tive a felicidade de ser líder do nosso grupo. E Vossa Excelência, como é Paulo Paim, como foi a Ana Amélia, como vários outros aqui, Vossa Excelência foi muito coerente com seu pensamento, com seus objetivos, com as suas lutas e, sobretudo, com seu procedimento. Isso, naturalmente, criou aqui essa grande admiração que os demais senadores têm por Vossa Excelência. Essa casa, ainda mais Vossa Excelência que não teve um outro mandato, veio direto para o Senado, como falou, e substituindo nada mais, nada menos do que um dos maiores líderes políticos do nosso país, que foi o Pedro Silva. Não era uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Mas Vossa Excelência fez isso com muita maestria, com muita excelência, com muita competência, um homem preparadíssimo, que logo teve uma grande adaptação. Mas essa casa aqui é uma casa plural, ela é uma casa colegial, e às vezes aquela nossa vontade não prevalece por isso. Um diálogo a mais, um diálogo a menos, dificultou grandes projetos, naturalmente, que Vossa Excelência deixa aí nos arquivos dessa casa para dar continuidade por um Plínio, por os demais que vão aqui, dentro da sua trincheira, substituir e tocar, que são projetos importantes para a Federação Brasileira, importantes para o nosso país. Vossa Excelência sai daqui na certeza de que entrou com as mãos limpas e com a cabeça erguida e sai do mesmo jeito que entrou. Mais do que isso, que lutou pelas boas causas gaúchas e pelas boas causas brasileiras. Vossa Excelência fez o bom combate. Parabéns. Vai e volte. Muito obrigado, meu prezadíssimo Telmário Mota, companheiro de 8 anos, porque chegamos juntos, participamos de reuniões do partido que me trouxe para cá e tivemos realmente lutas lado a lado. Fico muito agradecido e saiba que estará no meu pensamento permanentemente. Senador Stevenson, em seguida convidarei Sua Excelência Senadora Maria do Carmo Alves, Senador Espiridião Amin, para que nós intercalemos as presenças entre nós em plenário e aos que estão remotamente a participar dessa sessão. Senador Stevenson, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senadoras, senadores. Senador Lazier, a honra que por 4 anos compartilhei a cadeira vizinha, sendo o primeiro senador que eu tive contato perto. E a identificação nas falas, no comportamento, na postura, na forma de vida parlamentar e privada, até onde eu sei conhecimento, que é exemplar. Mas eu sinto falta, sentirei, não só da cadeira vizinha, que vai estar ali com outro parlamentar, mas desse amigo de partido, desse amigo de Senado, desse amigo da vida. Dizer para o senhor que sempre vai ser lembrado, pelo menos nessa luta a qual a gente tem e concorda, que é justamente contra esses abusos de autoridades, é contra o gasto público excessivo, é por um Senado cada vez mais limpo, justo e participativo. Obrigado pela presença do senhor por esses 4 anos. Eu que agradeço muito, senador Stevenson Valentim. Só esqueci, senador Lazier, que eu estou falando também, a Renata, não sei se já saiu, ela pediu, senhor presidente, pelo protocolo, pelo nosso regimento, ela não pode falar, também externar esses agradecimentos. Perfeito. Eu agradeço muito, ela esteve aqui na tribuna, me trouxe um abraço muito cordial e muito significativo, essa brilhante deputada que é a Renata Abreu, presidente do nosso partido. Stevenson, prezado amigo, estivemos realmente lado a lado nos últimos 4 anos, quando de sua chegada aqui, vindo do Rio Grande do Norte e vizinho do Rio Grande do Sul, estivemos lado a lado na bancada, compartilhando ideias e princípios geralmente muito afins entre eles. Muito obrigado, Stevenson. Pela ordem, senador Espiridião Amin.
Senador Amin, para o exercício de parte ao pronunciamento de despedida do senador Lazier. Presidente, eu quero agradecer a oportunidade. Quero tornar público que estou no 4º dia do 2º período de Covid, graças a Deus, em bom estado. A carroceria um pouco prejudicada, mas a CPU em razoável estado de conservação. E eu não poderia me omitir, nesse momento, não de me despedir. Eu quero dizer aqui apenas quero externar 2 pensamentos. Primeiro, foi um orgulho e uma satisfação conviver e cooperar, ou procurar cooperar com o senador Lazier em muitas, eu diria em muitas, das suas lutas. Faz bem para a gente ter bons parceiros em algumas lides, eu prefiro dizer trabalhos do que combates. O combate tem outra conotação, mas em lutas, em defesa de teses e de pontos de vista. Foi uma grande satisfação e isso vai ficar de maneira indelével registrado na minha vida. Então, foi e é um motivo de orgulho. Maravilha. E como no seu resumo de esforços, restaram vários deles ainda pendentes, especialmente a questão da busca do equilíbrio entre os poderes, o respeito à liberdade de expressão, a luta por que se faça do mandato parlamentar um exercício altivo e não subalterno, subordinado ao jugo externo ao parlamento. Nesta luta, o senhor mesmo registrou, há muito por fazer ainda. E isto não vai ficar como um vazio. Isso vai preencher a nossa agenda. As nossas preocupações estarão engajadas nas suas. Porque uma luta justificável não termina com a ausência momentânea, física apenas, de um dos que porfiavam e porfiam. Então eu quero lhe dizer que, junto com a tristeza de não estar convivendo com a frequência com que temos podido conviver, a sua luta vai marcar muito da nossa agenda de trabalho. E ao procurar compensar a sua palavra, nós estaremos mantendo vivas muitas das bandeiras que o senhor, prezado amigo, empunhou, tanto na defesa do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas acima de tudo de algumas causas que nós sabemos teremos que ter participantes ativos e, acima de tudo, pessoas conscientes para influenciar a opinião pública, e isto o senhor tem competência e estatura moral para fazer. Saúde. Saúde para manter tudo aquilo que o Cajuru falou, sem inveja, mas com um olhar que quase beirou. Eu queria ser assim também. E é o que eu quero lhe dizer neste final de palavras, mas na continuação da nossa amizade. Muito obrigado. Senador Amin, que minha primeira palavra e sucinta também seja em seu favor de saúde, que se recupere prontamente da Covid. Eu o conhecia de muito, senador Esperidião Amin, como prefeito de Florianópolis, como governador de Santa Catarina, e ao chegar aqui vi de perto e convivi com a sua habilidade política, sua capacidade de relacionamento e seu preparo na política. Foi uma honra e um prazer tê-lo aqui perto e aprender muito com a sua atuação. Muito obrigado.
Eu aproveito também, senador Esperidião Amin, até pedindo desculpas a Vossa Excelência, porque deveria, antes de convidá-lo à fala, desejar o pronto restabelecimento, e ainda bem que nós o vemos sorridentes, ou seja, sinais de que Vossa Excelência está se recuperando plenamente para logo voltar ao convívio que tanto nos agrada. Um abraço, senador Amin. Pela ordem, senador Reis. Em seguida, convidarei o senador Paulo Paim e o senador Oriovisto Guimarães, que estão remotamente. Senador Reis. Primeiro, cumprimentar o Esperidião e desejar melhoras ao Esperidião. Soube hoje pela manhã que ele estava com Covid. Da mesma forma, o senador Oriovisto, estou enxergando ele aqui no vídeo, melhoras. E vou lhe dizer, pelo que eu conheço de Covid, já tive 3 vezes, esta cepa é mais fraca, Girão, que acometeu o Oriovisto, que acometeu também o nosso senador Esperidião. Melhora a você, já estou vendo tão bem, é só um pouco mais de cuidado. Lazier, grande prazer estar aqui me dirigindo a você. Seguramente, Girão, os melhores jornalistas do rádio, do jornal e da televisão do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. Grande figura humana, meu parceiro de muitas caminhadas, muitos debates fizemos sobre, ainda quando jornalista, Lazier, nos ajudou muito, as empreitadas pelo nosso Rio Grande. E agora, como senador, esses 8 anos, fez muito também pelo Brasil, mas em especial pelo nosso Rio Grande. E aí, Girão, a tua luta com relação à independência dos poderes e desta casa ter mais condições de discutir com os parlamentares os processos que ficam arquivados por tanto tempo. Então, essa tua bandeira nós vamos seguir. Girão, eu, Esperidião e tantos outros, Oriovista presente aqui, para que isso se concretize da forma que tem que ser concretizado. Parabéns ao seu trabalho, grande orgulho de ser teu amigo de muitos anos, não apenas como senador. E agora, seguramente vais aproveitar esse tempo para outra atividade, ainda tem muito a contribuir com o nosso Rio Grande e também com o Brasil. Parabéns, sucesso. Obrigado. Agradeço muito, meu companheiro de tantos anos de convivência e que acompanhei por muito tempo como político. E tenho certeza, senador Luiz Carlos Reis, que esses projetos que defendemos são muito parecidos. E a sua continuação aqui no Senado, tenho certeza que, de maneira obstinada, serão levadas adiante. Agradeço muito e continuarei lhe acompanhando. Ordem, remotamente, senador Paulo Paim. Presidente, querido amigo Vital do Rego, obrigado pela oportunidade. Me dirijo diretamente ao meu amigo, Lazier Martins. Lazier, muitos também não saibam, nós nos conhecemos de outros tempos. Eu, sindicalista, ainda lá, 35 anos atrás, e você já é um radialista respeitadíssimo, jornalista, apresentador do RBS TV. Quantas e quantas vezes você me entrevistou? E a tua equipe pede para o Paim para ele vir aqui, para ele falar um pouco de como é que está a vida sindical, os confrontos naquela época, a greve, ditadura, enfim. Muitas oportunidades você me deu. E todas com uma elegância que você transportou para dentro do parlamento. Claro que é natural que nem sempre nós votamos da mesma forma, mas com certeza os grandes temas de interesse do povo gaúcho, a bancada gaúcha junto. E muitas vezes você nos liderou até. Os pais vindo no meu gabinete vão falar da história do Rio Grande, seja com esse senador, com nós outros 3 hoje, ou mesmo em outros momentos. Por isso, senador Lazier Martins, fiz questão de ceder meu lugar a Vossa Excelência e ouvi-lo aqui um pouco para a gente, nessa, que não é uma despedida, nós vamos nos encontrar, o debate, a vida, a caminhada pelo Rio Grande continua. Vossa Excelência foi sempre aqui no parlamento um companheiro que eu pude dialogar. Podíamos ter posição diferente, nós conversávamos, um trocando ideia com o outro, mas respeitando muito a posição de cada um. Eu não poderia deixar de lhe dar esse abraço com muito carinho, com muito respeito, e que Deus o ilumine na sua caminhada da vida. Lá de cima, Ele há de iluminar a todos nós. Eu peço a Ele que ilumine você,
aceite o meu abraço, carinho e respeito. Estamos juntos. Democracia se escreve assim, não fazendo daqueles que às vezes pensam diferente em um ou outro projeto, que muito projeto você me deu para me relatar, e muitos meus você relatou. E assim caminhamos. Nós exercemos, de fato, uma parceria aqui em tudo aquilo que for possível. E quando não for possível, muito respeito um pelo outro. Um abraço, Lazier. Volte para o Rio Grande com Deus, que eu voltarei daqui a 4 anos, com certeza, e continuaremos essa caminhada. Obrigado, meu prezado amigo de mais de 30 anos, Paulo Paim. No seu tempo de sindicalista, lá em Canoas, em Caxias, e eu nos órgãos de comunicação. E, de fato, a nossa amizade é tão grande que várias vezes trocamos relatorias de projetos aqui. É um extraordinário companheiro e amigo, Paulo Paim. Senador Oriovisto Guimarães. Senhor presidente, muito obrigado. Quero dizer que, como Esperidião a mim, também estou no 4º dia e até agora vai indo tudo muito bem. Mas não quero falar de mim, quero falar do Lazier. Lazier, me lembro como se fosse ontem, quando cheguei no Senado e te encontrei e conversamos e já de início nos identificamos. Fizemos parte daquele grupo Muda Senado, tivemos ideias em comum. Você me colocava da sua angústia por coisas que você viveu e hoje eu te entendo muito melhor do que eu te entendi naquele primeiro dia. Mas quero te dizer que você foi um companheiro excepcional nesses 4 anos. Sempre foi uma pessoa de caráter, sempre foi uma pessoa que prezou pela verdade, sempre foi um homem de opinião, sempre tive em você alguém com quem eu pudesse trocar ideias, em quem eu pudesse confiar. Você vai deixar um buraco enorme, vai deixar um vazio enorme. Nossa bancada vai ficar menor, não só em número, mas vai ficar menor em qualidade com a tua saída. Você deu e dá ainda uma contribuição excepcional. Deixa para nós uma herança que eu tomo como uma obrigação. Todos os seus projetos que não foram encaminhados a relatores, porque eu também tenho e todos nós temos vários projetos, numa CCJ que não funcionou o ano passado inteiro, que estão lá parados, projetos importantíssimos que ou não foram colocados em votação por conta da pandemia ou por conta de manobras políticas que eu não quero nem comentar. Mas eu quero te dizer assim, tu tens em mim um amigo, um admirador, e tudo que eu puder fazer por ti nesse Senado, nos próximos 4 anos, estarei sempre de braços abertos para te receber. Que você tenha muita felicidade nos próximos desafios que certamente virão. Um grande abraço, amigo. É com entusiasmo que eu escuto a sua palavra, porque sou seu grande admirador, senador Oriovisto, um dos senadores mais bem preparados dessa casa, um homem culto, um empresário muito bem sucedido e um político de grandes ideais. Aprendi a admirá-lo e fico alegre ao ouvi-lo dizer que dará andamento a vários dos projetos que deixo aqui e que precisam realmente de andamento. Muito obrigado, Oriovisto, e saiba que estarei acompanhando com a máxima atenção as suas participações, inclusive agora como líder do Podemos. Muito obrigado. Pela ordem, senador Girão. E, em seguida, remotamente, Sua Excelência, a senhora senadora Soraya Tronic. Senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente veneziano. Eu não sabia, senador Lazier, que o senhor faria esse pronunciamento como primeiro inscrito, falha minha. E tão logo eu soube, porque sempre é o Cajuru que é o primeiro, e tão logo eu soube, eu estava num evento fora, externo, aqui do Senado, e do gabinete, e eu liguei para o Cajuru, ele não atendeu, porque devia estar falando, liguei para o Plínio, segura as pontas, porque eu não posso deixar de estar nesse momento, né? Porque você é uma inspiração para mim, antes de eu chegar aqui. Você pode até achar, senador Lazier, que muitas vezes, quando o senhor subiu nessa tribuna, quando o senhor
utilizou da palavra aqui, ou concedeu alguma entrevista, sempre muito eloquente, brilhante, o senhor pode até ter achado que isso seria palavras ao vento, estaria pregando no deserto. Porque muitas vezes não ressoa certas ideias. Mas você pode ter certeza que eu fui um dos brasileiros que nunca imaginava entrar na política e acompanhei com muita atenção o Senado Federal pela sua atuação. Só tive o privilégio de ficar 4 anos contigo, convivendo aqui, e eu aprendi, senador veneziano, nessa casa, senador Telmário, que o senador, ele faz uma grande falta, vai fazer uma grande falta, o senhor vai fazer uma grande falta, mas a pessoa, você, Lazier, irmão Lazier, você vai deixar muita saudade aqui para os seus amigos. Mas você pode ter certeza que a gente vai estar em contato, continuando trocando ideia, porque o senhor é um brasileiro que quer ver esse país triunfar. E fez por onde durante esses 4 anos, defendendo o seu Estado. E é muito bonito ver aqui o que aconteceu. Os 2 parlamentares do seu Estado, o senador Reins, o senador Paulo Paim, fazendo essas colocações, reconhecendo o seu trabalho, mesmo tendo divergência. É muito bonito. E eu quero lhe congratular por toda sua coragem. Você é um senador corajoso, que vai na contramão, às vezes, do politicamente correto, daquelas narrativas que muitas vezes são impostas, e tem feito um trabalho corajoso para o reequilíbrio, pela verdadeira independência entre os poderes da República. Quantas vezes o senhor fez pronunciamentos, fez atitudes, pedidos de impeachment, assinou todos os requerimentos da CPI da Lava Toga para que o Brasil pudesse andar e essa demanda da sociedade fosse atendida, porque é isso que a gente ouve nas praças, nos mercados, é um pedido legítimo da população e a gente está vendo que alguns ministros têm abusado cada vez mais, mas o senhor não foi omisso, Então, parabéns pelo seu trabalho, uma honra conviver com o senhor, ter essa oportunidade, agradeço a Deus e nós vamos estar, como disse o senador Ariovisto, resgatando os seus projetos, brigando por eles aqui, porque tudo o que fazemos de bem ecoa na eternidade. Muito obrigado, senador Lazier, parabéns pelo seu trabalho, Deus te abençoe. Senador Eduardo Girão, o senhor superou todas as expectativas. Quando o senhor chegou aqui, foi ao meu gabinete para trocar ideias, e eu fiquei bem impressionado, porque vi desde logo que tínhamos uma afinidade muito grande de ideias, e dali para diante, o senador Girão cresceu extraordinariamente. Eu diria hoje, no sentido político, de ideais, é uma das maiores estrelas do Senado Federal. Eu tenho muito orgulho da sua amizade e tenho muita esperança de que a sua luta vai render frutos, vai prosperar, vai evoluir. Eu quero, lá da minha terra, acompanhar o seu trabalho, a sua coragem, não é? A sua dedicação aos grandes temas nacionais. O Brasil precisa de homens como Eduardo Girão. E, como disse ao início, a sua atuação está indo cada dia além das expectativas. Nada mais nos surpreende com relação à qualidade do seu mandato. E a mim, me desvanece muito a sua amizade. Muito obrigado. Senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, eu gostaria aqui de poder abraçar o meu amigo, eu considero que eu admiro demais, o senador Lazier. Me despedi hoje por motivos de saúde, eu não posso estar aí, senador, mas eu tenho certeza que na semana que vem, ou no fim da semana, tudo correndo bem, eu posso lhe dar um abraço e quero ressaltar aqui o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração pela pessoa que você é.
principalmente porque já fostes meu líder do bloco. E num momento muito difícil, você se lembra bem, né, nós passamos juntos e você, que havia me indicado para ser relatora da educação, não mediu esforços, não titubeou um minuto sequer para defender o que é certo. Por isso, eu já lhe admirava e a minha admiração aumentou ainda mais, o meu respeito por ti. O Rio Grande do Sul perde neste momento com a sua saída, mas também uma nova porta se abre. Eu tenho certeza que a vida vai lhe sorrir muitas e muitas vezes. Um homem público do teu caráter, do teu quilate, tem muito a fazer ainda, tem muita vida e muito a dar para o Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Muito obrigada. Se Deus quiser, poderemos nos abraçar ainda nessa semana. Um abraço, que Deus o abençoe. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu mandato. Agradeço muito, senadora Soraya Tronic, agradeço muito a sua amizade e aprendi a ver o seu crescimento aqui dentro do Senado Federal. E tenho certeza que, por suas qualidades, por sua dedicação à política, o seu caminho ainda é muito longo. E tenho certeza que vou admirar muito ainda a sua prosperidade. Muito obrigado. Senadores, senadoras que desejarem apartear o senador Lazier Martins, ainda há. Não há mais inscritos. Senador Lazier Martins. Agradeço muito, senador veneziano, mais uma vez elogiando, tantas vezes elogiei. Eu tenho muita admiração por sua educação, por sua elegância, por seu equilíbrio. E tenho certeza que o seu Estado está muito bem servido e também acompanharei à distância o prosseguimento da qualidade do seu trabalho. Muito obrigado pela tolerância e pela oportunidade de ficar aqui durante tanto tempo me manifestando e agradecendo a generosidade das manifestações que se fizeram ouvir. Muito obrigado. Todas elas merecedoras, senador Lazier Martins, tenha por absoluta certeza dos que tiveram a oportunidade nesta tarde de fazer os apartes e daqueles outros que, mesmo não tendo esta chance por razões e outros compromissos, o fariam igualmente no reconhecimento ao seu trabalho, no reconhecimento à retilinidade da sua atividade parlamentar, como também da sua postura como homem público. Os meus cumprimentos e gostaria que Vossa Excelência pudesse transmitir a todos os seus companheiros de trabalho as nossas saudações, porque todos nós, bem sabedores, temos a consciência de que aquilo que nós produzimos à frente no exercício do nosso mandato depende muito da companhia qualificada daqueles que nos assessoram.